Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento, agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e de todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 36ª sessão ordinária do ano 2023. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Presente. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Wilson Ney Serena que proceda à leitura de um texto bíblico. A Câmara Municipal manifesta as condolências a famílias enlutadas pela perda de Selma Iap, Ravi Luca dos Santos Reis, Ivani Fenali Albano, Elion Pinheiro. Um filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repressão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Palavra do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 9ª sessão extraordinária do ano 2023. Ata 44/2023. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 9ª sessão extraordinária do 2º período legislativo da 8ª legislatura. Realizado no dia 23 de outubro de 2023, às 11 horas, sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 9ª sessão extraordinária de 2023. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência dos vereadores André Luiz da Silva Roy, Fernando Antunes e Wilson Ney Serena. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir da Silva Homem para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 8ª sessão extraordinária de 2023, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, as seguintes matérias. Proposta da emenda modificativa 01/2023, que altera a redação do dispositivo do projeto de lei 33/2023, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei 33/2023, que altera e acrescenta dispositivos à lei municipal 1491, de 29 de março de 2016, sendo aprovado em segunda votação, com a nova redação dada pela emenda modificativa. Projeto de lei 39/2023, que dispõe sobre a regulamentação das atividades de escritório virtual COARC e assemelhados no âmbito do município de Itaipulândia, Paraná, aprovado em segunda votação por unanimidade. Na sequência, foi lido e encaminhado para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal o projeto de lei 40/2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 192 mil. Tratando-se de sessão extraordinária e cumprido a finalidade da sessão, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, Euneli Grote, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado.
Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do ofício 1020 de 2023. Ofício 1020 de 2023. Acordo de parecer prévio. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Itaipulândia, exercício financeiro 2013, conforme dados abaixo. Com acordo do processo de eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual 126 de 2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício no seguinte caminho: www.tse.gov.br. Por fim, solicitamos que, após o julgamento, seja encaminhado o decreto legislativo e sua publicação no Tribunal de Contas nos seguintes caminhos: www.tse.paraná.gov.br. Atenciosamente, Fernando Augusto de Melo Guimarães, presidente. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 31 de 2023. Projeto de Lei 31 de 2023 dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia para o exercício 2024-2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O PPA, Plano Plurianual no município de Itaipulândia para o período 2022 a 2025, aprovado pela Lei Municipal 1913, de 20 de setembro de 2021, publicada em 20 de setembro de 2021, fica alterada a forma dos anexos de receitas e despesas que integram esta lei. Artigo 2º. A alteração de que trata o artigo anterior refere-se às metas fiscais de arrecadação das receitas e às ações e prioridades da administração municipal, prevista para o período de 2024 e 2025, que foram adequadamente reprogramadas para atenderem às necessidades do plano de governo desta municipalidade, especialmente as previstas para o exercício 2024. Artigo 3º. Permanece inalteradas as demais disposições contidas na Municipal 1913 de 2021, desde que conflitam as alterações estabelecidas nesta lei. Artigo 4º. As alterações decorrentes desta lei serão incorporadas e ajustadas na Lei Municipal 2056, de 23 de 6 de 2023, que dispõe a LDO para o exercício financeiro 2024, como finalidade de compatibilizar e consolidar as metas de receitas e despesas do exercício constante neste artigo. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, 22 dias do mês de setembro de 2023. Cleide Inês Gribe Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 31 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da proposta de emenda modificativa 01 de 2023. Proposta de emenda modificativa 01 de 2023 ao projeto de lei 32 de 2023. Altera a redação do artigo 7º do projeto de lei 32 de 2023. O vereador que esta subscreve propõe à Comissão de Finanças e Orçamento a seguinte proposta de emenda modificativa ao projeto de lei 32 de 2023, que estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro de 2024. Artigo 1º. O artigo 7º do projeto de lei 32 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior e para a perfeita execução do programa de trabalho consignado nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município, através do ato próprio, crédito adicional suplementar até o limite de 15%
sobre o total das despesas fixadas no orçamento dos poderes executivo e legislativo municipal, usando como recurso os dispositivos constantes no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 a 4 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 11 de outubro de 2023. Vereadores: André Luiz da Silva Roya, Claudemir Roth, Fernando Antunes, Deoclésio Vanderlei Groto, Claudinei Vieira, Adolfo Florencio Preis e Wilsonei Serena. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação a proposta de emenda modificativa 01 de 2023. Quem estiver favorável do projeto de lei 32 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 32 de 2023. Projeto de lei 32 de 2023. Estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Itaipulândia, Estado do Paraná, incluindo os fundos municipais para o exercício financeiro 2024, elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estima a receita e fixa o limite de despesas em 199 milhões de reais. Artigo 2º. A receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor quando as seguintes estimativas. Poder Legislativo, 3.970.000. Poder Executivo, Governo Municipal, 3.524.800 reais. Secretaria de Administração, 12.269.500 reais. Secretaria de Finanças, 1.738.000. Secretaria de Planejamento, 2.113.500 reais. Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura, 17.223.400 reais. Secretaria de Educação, 54.688.710 reais. Secretaria de Saúde, 50.637.670 reais. Secretaria de Assistência Social, 7.674.770 reais. Secretaria de Agricultura, 5.800.850 reais. Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, 5.181.530 reais. Secretaria de Cultura e Esportes, 4.913.300 reais. Secretaria de Meio Ambiente, 5.138.000 reais e 60 centavos. Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, 2.378.500 reais. Secretaria de Governo, 503.000 reais. Secretaria de Gerenciamento e Manutenção de Frotas, 7.528.000 reais. Encargos gerais do município, 13.723.410 reais. Reserva de contingência, 1.500.000 reais. Total geral das despesas por órgãos, 199 milhões de reais. Artigo 3º. As despesas está fixa com a seguinte distribuição entre os órgãos da administração pública. Artigo 4º. Segundo as categorias econômicas, as despesas estará fixada com a seguinte distribuição. Despesas decorrentes, R$ 169.784.210 reais. Pessoal de encargo social, R$ 67.479.980 reais. Juros e encargos da dívida, R$ 1.550.000 reais. Outras despesas decorrentes, R$ 100.754.230 reais. Despesas de capital, R$ 27.715.790 reais. Investimentos, R$ 25.980.790 reais. Inversões financeiras,
R$1.035.000. Amortização da dívida, R$700.000. Reserva de contingência, R$1.500.000. Total das despesas por categoria econômicas, R$199 milhões. Artigo 5º. As receitas dos fundos municipais integrarão as receitas gerais do município em rúbricas específicas e as despesas serão executadas através de unidades orçamentárias vinculadas às secretarias de origem, de conformidade com o estabelecimento pela Lei de Diretriz Orçamentária e anexos integrantes desta lei. Artigo 6º. Visando adequar as estruturas do orçamento, programas, às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas fiscais e financeiras, fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por meio de edição de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro 2024, em alterar o programa orçamentário fixado para o exercício financeiro 2024, em estrita observância aos termos e às prioridades estabelecidas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 7º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior e para a perfeita execução do programa de trabalho consignado desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do município, através de ato próprio, crédito adicional suplementar até o limite de 25% sobre o total das despesas fixadas no orçamento dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, usando como recursos os dispositivos constantes no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 a 4 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo único. Os créditos suplementares abertos para cobertura de despesas relativas à folha de pagamento e encargos sociais não serão incluídos no limite de que trata o caput do presente artigo. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá incluir na lei orçamentária anual, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, a abertura do crédito. Adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal 4.320/64, na forma que segue. Primeiro, o superávit financeiro das fontes de recursos existentes no final do exercício imediatamente anterior àquele a que se refere o orçamento. 2. O excesso de arrecadação das fontes de recursos livres e vinculadas a convênios e ou programas firmados ou acordados com órgão da administração pública federal e estadual de auxílios financeiros repassados pela União ou Estado, não previsto na lei orçamentária, arrecadados ou previstos para ingresso do exercício e que não dependam de crédito adicional especial. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar durante o exercício financeiro de 2024 transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou de órgão para outro, conforme receitua o artigo 167, inciso 6º da Constituição Brasileira, mediante a emissão de ato próprio. Artigo 10º. O disposto no artigo 7º e 8º e seus parágrafos aplicam-se no souber ao orçamento do Poder Legislativo. Artigo 11. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por decreto até o limite de 5% das despesas previstas nesse orçamento a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos, atividades, operações especiais e das obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações oficiais desta lei. Programas, parágrafo único. O percentual de que trata o caput do presente artigo não será computado no limite dos créditos adicional abertos com base nos artigos 7º e 8º. Artigo 12. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a movimentar dotações orçamentárias atribuídas às
diversas unidades administrativas por órgãos centrais de administração em geral, na forma do disposto pelo artigo 66 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. Será permitida a redistribuição de parcela das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades administrativas. Artigo 13. O saldo orçamentário da reserva de contingência, quando não utilizado em sua finalidade, servirá para a cobertura de créditos adicionais suplementares a serem abertos de acordo com o previsto pelo artigo 7º desta lei e as normas previstas na LDO para o exercício de 2024. Artigo 14. Os recursos destinados às entidades públicas e privadas a título de contribuição, auxílios, subvenções sociais e demais repasses financeiros mediante transferências voluntárias, contratos ou outros instrumentos congêneres serão concedidos através de autorização em lei específica desde que atendidas as disposições contidas nos artigos 16, 17 e 18 da Lei Federal 4.320/64 e 26 e 62 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, bem como as normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data do dia 1º de janeiro de 2024. Artigo 16. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia, aos 22 dias do mês de setembro de 2023. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 32 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado com a emenda. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do acordo do Tribunal de Contas. Processo 709886-2022. Assunto: recurso de revisão. Entidade: município de Itaipulândia. Interessado: Cleide Inês Guilherme Prates, Miguel Bailer, município de Itaipulândia. Advogado: André Luiz Berze, Naldé Pedro Prates. Relator: conselheiro José Durval Matos do Amaral. Acordo 2679/23, Tribunal Pleno. Recurso de revisão. Decisão que determinou a instauração de tomada de contas extraordinárias. Alegação de divergência, jurisprudência, prescrição, não ocorrência, recurso conhecido e não provido. Primeiro relatório. Trata-se de recurso de revista manejador por Miguel Baile, em face de acordo 2469/2022 do Tribunal Pleno, que negou o provimento a recurso de revista e confirmou a decisão contida no acordo parecer prévio 233/20. No processo originário de prestação de contas, esta Corte julgou o seguinte sentido: os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Artagão de Matos Leão, por unanimidade em: primeiro, emitir na forma do artigo 23 da Lei Complementar 103/2005, parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do prefeito municipal de Itaipulândia em exercício de 2013, senhor Miguel Bailer, CPF 512-705-01968, com ressalvas quando as funções da assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6 do TSE, e também em relação às funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6 do TSE. 2. Determinar a instauração de tomada de contas extraordinária do intuito de apurar eventuais inconformidades relacionadas ao contrato de prestação de serviços médicos
celebrado com a empresa Clínica Médica Itaipulândia Limitada, EPP, buscando averiguar o atendimento quanto à ilegalidade, legitimidade e economicidade da relação jurídica, além da efetiva e integral prestação de serviços pela empresa. No recurso de prevista peça 115, o decorrente sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão lavrada no acórdão vergastado e a decisão proferida no acórdão 1928/2022, de minha relatoria. Segundo o decorrente, o acórdão indicado como paradigma nos mesmos moldes da decisão combatida nos presentes autos foi prolatado em processo de tomada de contas extraordinária. Processo 7.367-15/21. Acrescenta que a decisão do acórdão paradigma, acórdão 1928/22, foi reconhecida a prescrição punitiva e ressauditória, com fundamento no transcurso do tempo entre o final do exercício 2015 e o despacho que determinou a citação do interessado. Alega o recorrente similaridade entre os fatos dos dois processos, pois seria o acórdão de parecer prévio que determinaram a instauração de tomada de contas extraordinária para investigar fatos ocorridos durante um exercício específico. Por fim, defende que a decisão desta Corte do acórdão combatido contraria teor de posicionamento adotado no acórdão 1928/22, pois se a tomada de contas extraordinária determina no acordo parecer prévio 233/20, se mantida pelo acórdão recorrido foi instaurada, a mesma fatalmente estará prescrita, pois terão se passado mais de 9 anos do encerramento do final do exercício. Busca, por isso, reforma da decisão questionada a fim de afastar a determinação de instauração da tomada de contas extraordinária em relação ao contrato celebrado entre Clínica Médica Itaipulândia Limitada, EPP, e o município de Itaipulândia, no exercício de 2013, em razão da prescrição, da mesma forma como foi decidido do acórdão paradigma. O recurso foi recebido nos termos do despacho 1022/22. Na sequência, os autos passaram à minha relatoria e seguiram à Coordenadoria de Gestão Municipal e ao Ministério Público de Contas para a manifestação. A Coordenadoria de Gestão Municipal, na instrução 6.315/22, peça 122, posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pois entendeu que as condições apresentadas no acórdão paradigma são diferentes do presente processo. A unidade técnica aduziu que os procedimentos paradigma, o fato gerador efetivou o exercício 2015 e a citação dos interessados e deu apenas em 21/12/2021. Entretanto, nos autos sob análise, observa-se que os fatos são de 2013 e que o gestor responsável citado inicialmente em 18/3/2015, sendo intimado em 5/5/2016, apresentando manifestação em 25/5/2016. Desta forma, a unidade entendeu que os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem prosperar, pois em 18/3/2015 se deu a interrupção de contagem do prazo prescricional de 5 anos da prestação punitivas. O órgão ministerial, peça 123, acompanhou o entendimento da Coordenadoria Geral Municipal, opinando pelo não provimento do presente recurso de revisão. É o breve relato. 2. Fundamentação e o voto. O recurso foi manejado tempestivamente nos termos do artigo 486, caput do Regimento Interno, por parte legítima detentora
do interesse recorrer enquanto versou minimamente em sua peça recursal sobre sua situação em tese. Semelhantes encontrada no presente processo e que teria recebido tratamento diverso. Portanto, encontra-se presentes os pressupostos de admissibilidade definitivo, hábeis e ratificação do reconhecimento do recurso. Passando-se ao mérito do ponto discutido, nota-se que a insurgência não merece ser acolhida. Diversamente do que vem retratando no precedente invocado como paradigma, na hipótese ora em apreço, não vislumbro a ocorrência da prescrição, uma vez que o despacho determinando a citação do interessado ocorreu no dia 18 de 3 de 2015, peça 34, e item condam de interromper o prazo prescricional. Além disso, no decorrer do processo originário, prestação de contas do exercício de 2013, o recorrente foi intimado outras 2 vezes para se manifestar nos autos, inclusive acerca dos fatos que deram origem à determinação da instauração da tomada de contas extraordinária. Assim mesmo, após regular citação da prestação de contas do exercício de 2013, em outras 2 ocasiões, conforme pontuado pela unidade técnica da peça 122, e o recorrente foi intimado para se manifestar especificamente sobre os pontos que deram origem à determinação para instauração da tomada de contas extraordinário. No processo, ora em análise, observa-se que os fatos são de 2013 e que o gestor responsável citado inicialmente em 18 de 3 de 2015, sendo intimado em 5 de 5 de 2016, apresentando manifestação em 25 de 5 de 2016. É possível notar ainda que em 22 de 8 de 2017, momento anterior do decorrido prazo prescricional, após nova determinação ao gestor para prestar esclarecimentos acerca das restrições prestadas no parecer 5.223/2016. O jurisdicionado apresentou manifestação precária em relação aos fatos, nem sequer demonstrando a regularidade do procedimento analisado. No caso do acordo apontado como paradigma, o deslinde dos fatos ocorreu de maneira distinta, pois somente no final da instrução processual da prestação de contas de 2015, por intermédio da juntada da cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual do procedimento investigatório criminal. Esta Corte tomou conhecimento das impropriedades que deram a origem à instauração do TSE para apurar eventuais irregularidades, ilegitimidades ou medidas anticonômicas nas licitações e nos contratos celebrados pelo município de Itaipulândia, com as empresas Maicon da Silva Fumegali, Arielle, Construtora Limitada, Construtora Rote, Construtora Bonfante, Construtora de Obras, Construtora Alta, André Lucas Gonçalves, no exercício 2015. Acórdão de parecer prévio 316/17, processo 2645-33 de 2016. Desse modo, apenas em 26 de 11 de 2021, após a instauração do processo de tomada de contas extraordinárias, processo 7.367-15/21, e a delimitação do escopo do TSE foi determinada a citação dos interessados e estabelecidas a ininterrupção do prazo prescricional. Ou seja, no processo apontado como paradigma, o despacho que determinou a citação do interessado ocorreu mais de 5 anos após
após o transcurso dos fatos, razão pela qual foi reconhecida a prescrição. Em outro sentido, no processo em tela, a determinação para a instalação da tomada de contas extraordinária se deu porque o recorrente gestor das contas, na época, apesar de citado desde 2015, é intimado por 2 vezes, maio de 2016 e maio de 2017, para se manifestar sobre todos os que ensejaram a instauração do TSE. Não apresentou esclarecimentos suficientes à análise conclusiva das impropriedades. Desta forma, em razão da manifestação precária do recorrente de recorrer da instrução processual da prestação de contas de 2013, não foi possível avaliar eventuais inconformidades relacionadas ao contrato de prestação de serviços médicos celebrado com a empresa Clínica Médica Itaipulândia EPP Limitada, sendo por isso determinada a instauração de tomada de contas extraordinário. Portanto, no caso destes autos, observe que os fatos motivaram a determinação de instauração do TSE ocorrem durante o exercício 2013. O despacho que determinou a citação do requerente interrompendo a contagem do prazo prescricional ocorreu em 18 de 3 de 2015, peça 34, ou seja, menos de 5 anos após os fatos. Logo, não merece prosperar a tese da prescrição sobre o argumento de que já se passaram mais de 5 anos desde o encerramento do exercício de 2013, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido em 18 de 3 de 2015, quando o recorrente tomou conhecimento dos fatos e ainda exercia o cargo de prefeito municipal. Desse modo, a suscitada divergência de entendimentos na apreciação de casos análogos não se revela sustentável, pois a comparação ou equivalência entre a decisão, paradigma e a vergastada é implicável. Ante o exposto, acompanho opinativo técnico e ministerial do voto pelo reconhecimento e provimento do presente recurso de revisão, mantendo-se inalterados os acórdãos 2469/22 do Tribunal Pleno. Após transitada em julgado a decisão encaminhar os autos à diretoria do protocolo para a inversão dos processos e posterior remessa ao relator originário, competente para a execução dos termos do parágrafo 3º do artigo 32 do Regimento Interno. É o voto, vistos relatos e discutidos estes autos de recurso de revisão. Acordo. Os membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro José Durval Matos do Amaral, por unanimidade em, primeiro, conhecer do presente recurso de revisão e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterados os acordos 2469/22 do Tribunal Pleno. 2. Após transitada e julgada a decisão, encaminhar os autos à diretoria de protocolo para a inversão dos processos e posterior remessa ao relator originário, competente para a execução nos termos do parágrafo 3º do artigo 32 do Regimento Interno. Voltaram nos termos acima os conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Ivens Schopper Linhares, Maurício Requião de Melo e Silva e Augustinho Zucchi. Presentes a Procuradoria-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba. Plenário virtual 31 de agosto de 2023, sessão virtual 16. José Durval do Amaral, conselheiro relator. Fernando Augusto de Melo Guimarães, presidente.
Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões de Finanças e Orçamento. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 95 de 2023. Indicação 95 de 2023. Vereador Adolfo Florencio Preis indica a prefeita municipal, excelentíssima senhora Cleide Inês Guilherme Prates, que seja dado continuidade no calçamento de pedras irregular na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Eloy Piano, passando pela Pedreira até a vila principal que liga a localidade do Botafogo a São José do Itavó. Justificativa: é uma via importante por se tratar de uma região agrícola e com investimentos em futuros chiqueirões. Uma parte da extensão já tem calçamento de pedras irregular e outra parte ainda não. Desta forma, solicitamos a continuidade do calçamento até o acesso à via principal para proporcionar melhores condições no escoamento das safras dos produtos agrícolas e das cargas pesadas extraídas da pedreira, como também beneficiar o trânsito normal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho para os órgãos competentes. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 30 de outubro de 2023, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.